novamente sobre essa entidade aqui, porque a última vez eu acho que eu deletei acidentalmente o vídeo que eu havia postado antes, previamente. Então, vamos falar sobre esse ser que chamam de Jesus, alguns e seus vários aspectos sobre o que as pessoas acham que ele seja na história, né? Porque esses seres gostam muito de se esconder e gostam de se esquivar e muito, e ser uma coisa, vários fractais, etc. Então, aqui são os seus vários fractais. Filho de Enki, agora para os brasileiros que não sabem, né? Porque você vive só focado, só dentro de uma bolha, de um programa de dogmas, só dentro daquela bolinha, daquele quadradinho. Você não vai saber, se você não expandir os seus horizontes e não abrir a sua mente, tu não irás procurar saber além do que já que tu sabes. Então, é sempre bom ter uma mente aberta, mas ninguém pode ser forçado, né? Isso vem com o tempo. E a gente não deve colocar chemical nas frutas para ela amadurecer antes dela cair, não é mesmo? Então, filho do Enki. Enki, quem é Enki? Enki é o Lúcifer, ok? Ele é o Anunnaki, ele é o irmão do Yahweh, do Javé, etc. É também chamado como Lúcifer. Seu filho é Satanás. Satanás foi o que aprontou muito por aqui, e por isso que Satanás também pode ter sido Marduk. E por isso que as religiões, principalmente as religiões do irmão do Enki, que é o Yahweh, o Javé, é contra o Satanás, porque ele está do lado do pai dele, Lúcifer. Okay? E ele que formaram essas escolas herméticas, escolas ocultas, maçonaria e várias outras coisas para melhor controlar as coisas e manipular os seres aqui, ok? Então, fractal do Criador. O que é Criador? Criador significa que os Anunnakis vieram e manipularam o que já existia aqui, criado pela Terra, ok? Mas lá atrás, os nossos ancestrais já existiam cá, já existiam milhões de anos. Um dos primeiros a vir para cá foram quem? Os Lirianos, sim, os Lirianos. E os Anunnaki vieram menos de 500 mil anos atrás, o que é um bebê em evolução ou história cosmológica, pelo menos para mim. Então, instrutor essênio. Essênio aqui seria os hebreus, ok? Que os Anunnakis misturaram com os árabes, com os hebraicos daquela época, e fizeram os híbridos, e também dos africanos, ok? O criador aqui seria o tal Enki, Lúcifer, mas ele não é criador primordial, lembre-se disso. Criador primordial, criador original e um investor que veio, entrou, se infiltrou e mexeu com a ordem das originalidades, são duas coisas totalmente diferentes. Deu para entender? O sofá até agora tudo turbulento e tudo cinza. Arquetipo universal, humano iluminado, inimigo da religião, dominador Anunnaki, que é
Eu presumo que seja a islâmica e a judaica e outras, ok? O inimigo da religião dominadora Anunnaki. Vamos procurar saber melhor. Porque se ele é um Anunnaki, como é que ele seria contra as religiões? Eu não acho que o pai dele, Lúcifer, seria contra as religiões. Não faz lógica alguma para mim que, sendo ele um SMI, que é os híbridos, uns dos híbridos, que foram não inventados, mas manipulados pelo esse Encaia e a irmã dele, Mentira, seria contra a ação do próprio. Quando eu digo pai assim, pai genético, que contribuiu com seu esperma para criar seres aqui, ok? Eu não falo assim de pai que vetou cabrum e de repente tudo se criou, a terra, as montanhas, os mares, não teve isso. Levou bilhões de anos esse processo e foi átomos por átomos, alright, ok? Então, alguns dizem que esse ser aqui, ele poderia ser, alguns dizem, ok? Eu não sei por certo e ainda estou no caminho ao saber, mas se eles referem à cor da pele, então estão completamente enganados, porque depois eu vou mostrar como esse ser aqui, Jesus, realmente aparenta ser quando ele incorpora, ok? Eles dizem que ele é o Omurá do Antigo Egito, Amurá, que é também o Ra, que é um pouco julgador e gosta de falar para as pessoas o que elas não querem ouvir, de qualquer maneira. Ele é um pouco, puxado, assim, um pouco agressivo nos conselhos dele. É o tal do Amurá, que também pode ser o Enkai aqui. Eu suspeito que seja ele mesmo, Lúcifer. E alguns falam que ele seria Osaias também, um dos seres também do Antigo Egito, tempo do Pharaoh, lá no Egito. Sabe que Amurá e Tote tinham as mesmas características, assim, de aparência física. Então, isso tudo é resumido, isso tudo é fractal da mesma deidade, ok? Ra, Amurá, em Osaias e Tote pode ser o mesmo ser. Às vezes eu também suspeito que Anubis seja também esse ser. É os mesmos seres, assim, quebrando-se em fractais. Ok? Anubis é um jacu. Osaias, Totem, Amurá tinha assim esse bico de uma máscara, eu diria, de um avião, uma ave, né? Ave, que é uma ave. Então, para resumir, as pessoas fazem um pouco assim de achismo e às vezes também existe confusão. Alguns dizem que Jesus era o próprio Ra, Amurá, outros dizem que ele era o Osaias, outros dizem que ele era o Osíris, né? Horus também é o mesmo que o Ra, é outra facção do Ra. Ou pode ser também a família Anunnaki, pode ser a família, eles são todos relativos, todos relacionados um com o outro. E alguns dizem que Thoth ensinou, era o mestre de Jesus que ensinou ele, entendeu? Thoth ensinou Jesus. Enquanto que outros acham, outra escola de pensamento, acham que Jesus foi o próprio Thoth, porque Jesus teve
aquele ensina, aquela sabedoria toda. Okay? E se ele foi tudo isso, então ele quer dizer que ele é o quê? Ele também é o Enki. Okay? Se esse ser aqui foi o Osíris, Thoth, Amurá, Horus, então ele é isso aqui também. Ok? São a mesma coisa. Jesus como Thoth, Nixida, filho de Lúcifer. Isso eu já sabia muito tempo. Luciferilites, também conhecido como Enki, Ia, Nudimu, Adonai, Apolo, Poseidon, Iem, Netuno, Aquário, Pita, Kenemu, Buzu, Nahash, Rivesto, Volcano e às vezes Melquisedeque, ele glifou como serpentes entrelaçadas. O Clark disse ao Dr. Sacha Janet Kira Lessin que Anunnaki ETs do planeta Nibiru usaram genes de um humanoide terrestre já existente na Terra para adaptar o genoma nibirano à Terra. Clark diz que as técnicas genéticas, químicas de dívida, guerra, comércio e modulação de frequência, os nibiranos e hoje os governantes secretos que deixaram no comando, nos mantêm escravizados. Perfeitamente verdade. Ele e seus minions aqui, que estão em poder, e até mesmo o sistema e a rede que, eu não sei, às vezes finge nos curar. Vocês sabem o que eu estou falando, querem falar. Eu nem creio nesses povos, às vezes eu debato muito com eles antes de concordar no que eles estão fazendo comigo. Até eles também fazem parte desse círculo aqui, desses seres. Claro que eles não são assim, eles são totalmente diferentes, eles não são nem humanos, mas podem eles virem como humanos? Sim, eles fazem isso diariamente. Eles fazem isso para enganar, para enrolar. Eu vi um mago negro que veio como uma fantasma bem perto de mim, naquele lugar onde eu vou escuro à noite, e depois ela anda em cima das gramas, de repente vira em quê? Um mago negro, exatamente. E ele não teve nenhum calmo, ele não teve nenhum assim, nenhuma nenhum sentimento ou vergonha de mostrar aquilo, como diz aquilo que a gente realmente é. Já que vocês sabem quase de tudo, sabe bichona, então a gente vai mostrar a verdade. Ótimo, eu adoro isso, seja franco comigo, porque eu adoro a verdade e a honestidade comigo. Então, para adaptar o genoma nibirano à Terra, Clark diz que as técnicas genéticas, químicas de dívida, guerra, comércio e modulação de frequência, e até mesmo a imposição de frequências de ataques psíquicos, que tem vários aí no Brasil, porque o brasileiro não tem muita inteligência, eles não têm sabedoria, então eles não sabem como se defender. Um pouco já explode os machos, pouco já se explode, não tem aquele controle emocional para parar de cometer crimes, entendeu? Não tem vergonha na cara, são totalmente vamos dizer assim, draconianos aí no Brasil, luciferianos aí, e aquele negócio lá, reptilianos, tá cheio aí no Brasil, cheio, tinino, como a gente diz lá no Recife, tinino. Os liberanos e os governantes secretos que deixaram no comando nos mantêm escravizados. Clark mostra que, embora os próprios Anunnaki tenham orado ao Criador de todas as coisas. Quem é o Criador de todas as coisas? Eu nunca vi falar, eu nunca vi. O Ser Supremo, quem pode ser? Menina, você sabe quem é ele? É o próprio Pai Anu desse aqui. Yeah.
O do tal Lucifer. É o paizinho dele, o papai dele, o papa dele, o abá dele, o abi dele, o ajá dele, ok? O aiá dele. Estou falando em várias línguas agora. Os nibiranos, os governantes secretos que deixaram no comando e manter escravizado. Claro que mostra que, embora os próprios alunos aqui tenham orado ao Criador de todas as coisas, que é o Anu, mas ele não é Criador de todas as coisas, coisa alguma. Esses seres não oram a nada, eles são egocêntricos, eles acham que eles mesmos são deuses. Então, como é que ele iria orar para terceiros? Não faz sentido algum. Right? Ok? Eles não louvam para ninguém, porque eles acham que eles mesmos são os deuses do pedaço, aonde quer que eles invistam, que eles entrem e já vem abafando, eles entram, eles invadem e já vem abafando. Sou o ser supremo, até mesmo quem que nos programou para alcançar a iluminação. Nonsense, nonsense. A gente já tinha isto. Na verdade, ele não nos programou, eles tiraram essa capacidade que tínhamos para sermos mais iluminados e mais assim, vamos dizer, mais divinos e psicamente poderosos, de saber quando a gente está com uma doença para parar antes que ela se manifeste no físico, para saber como desviar os ataques psíquicos, para saber criar as coisas, materializar as coisas com a mente, com o poder da mente, etc. Tudo isso foi retirado dele e da mania dele, por ele e pela mania dele também, ok? Ao downgrade, eles desligaram de 70 e poucos fios de ADN, eles tiraram vários 70 e deixou só apenas 2 fios de ADN, a qual nos rendeu o que nós somos hoje, totalmente amébicos, totalmente incapazes de pensar como ser humano, totalmente diabólico, maquiavélicos, etc. Ok? Com algumas exceções, lógico. Existe gente boa aqui, e a gente boa aqui, geralmente, elas tomam no papeiro. Isso é uma verdade, eles tomam mesmo no papeiro, porque este é um quadrante assim, é um universo de maquiavelismo apenas. É um universo de dualidade, né? De onde só o mal eles acham que é divino, o mal é o mais poderoso, o mal tem que vencer, etc. E alguns ficam nessa de direita, esquerda, a luz, a escuridão, o bem e o mal. Quando na verdade muitas vezes eles são apenas eles são duas asas do mesmo pássaro, ok? E até mesmo quem nos programou, não, quem programou que nada, mas diz Clark, os Anunnakis e os governos que eles controlam sobrepujaram o impulso ascendente com frequências de rádio que bloqueiam nossa iluminação. Exatamente. Eles não querem nos elevar, eles querem nos diminuir, nos denigrar. E eles não gostam da raça humana, porque eles acham ser superiores a nós e eles não nos respeitam. Eles entraram aqui, eles invadiram, eles mudaram as coisas e eles não são assim. Tem o cavalinho da chuva, ok? Você pensa assim, você vai ter que voltar para a escola hermética again, ok? Novamente, volte para a escola de verdade, a escola oculta de verdade, não qualquer outra fajuta e dogmática, que só ensina o que eles querem que vocês saibam e não o que é verdade.
Então, mas descaracterizando aqueles governos que eles controlam sobre as coisas com frequência de raio que bloqueiam essa eliminação. Enquanto Yahweh, Eliu, seu principal guerreiro, Ninurta, Apolo, procuram nos destruir. Todos procuram nos destruir. Como é que você diz que Ninurta, Apolo, Yahweh, ou Nanak, Allah, quer nos destruir apenas quando os outros foi quem nos manipularam? Me diga. Como é que esses aqui querem nos destruir? Sim, eles não gostam da gente também. Eles não gostam. Allah, Ninurta, Yahweh, Javé, não gostam da gente. Porque, em primeiro lugar, eles nunca quiseram que a gente existisse como o ser híbrido. Eles falaram para deixar como estava. Deixa a gente como estava. Mas esse aqui teve aquelas mãos, aquelas garras, aquelas patas, sabe? A pata dele estava sempre com pimenta forte mesmo, pimenta dos infernos. A pimenta, como se fala aquele negócio, Scorpio e California Devil. Nas mãos dele, que ele tinha que vir e fazer o que ele fez com o filho dele, que é o tal do Satã, ok? E esses aqui não, eles impediram, eles não queriam que isso acontecesse. Eles ficaram pulos. E também Inanarishita, que é a filha de Javé. Inanarishita. Eu estou falando a verdade, eu não sou nem carne nem peixe, mas eu tenho que falar a verdade, ok? Claro que vê Jesus como uma encarnação de Thoth, dedicada a derrubar a escravidão religiosa e destruição empurrado por Yahweh, Enlil e Allah, Nanar, que é o filho do Yahweh, Enlil ou Javé. Mas eu não entendo como é que esses dois são relacionados e as duas situações aqui, como religiões brigam. Olha aí que a gente está vendo agora, atualmente, guerra, não é mesmo? E são por essas duas fações aqui, que brigando. Então aí eu pergunto, então o pai, o filho brigando contra o pai agora? Porque isso aqui seria dos judeus, ok? Isso aqui seria dos judeus, o Deus dos judeus, e esse aqui seria de muçulmanos. Então, por que eles brigam? Tem alguma coisa aí muito sinistra por trás disso tudo. Para mim é tudo teatrinho. Tot Ningshiden Kukukran. O cristianismo ensinou que Jesus pregou. Enlil, comandante da expedição de mineração de ouro para a Terra a partir do planeta Nibiru, para garantir a supremacia genética para o seu Messias fabricado, teve Maria inseminação, teve Maria sendo artificialmente inseminada, que deu a Jesus uma vantagem genética. Ele é um seni, é um híbrido, e habilidades que outros humanos não tinham. Não, outros humanos tinham sim. O que ele fez foi o seguinte: ele só deu habilidade a esse ser porque ele foi um Anunnaki também. Ele é um Esseni Anunnaki. Aí ele manteve só a habilidade desse ser, ok? Daquele ser, ok? Desse ser aqui. Ele só deixou ele com a habilidade dos outros, como ele chamava de Goim, ou os minions, os gado, eles tiraram, eles downgrade e desligaram alguns fios de ADN, mas esse aqui em particular, eles deixaram com os fios de ADN intacto. Entendeu? Ele ensinou uma tentativa fracassada de assassinato contra o bebê Jesus para torná-lo uma celebridade. Não faz sentido para mim, porque Enlil iria se envolver
uma tentativa fracassada de assassinato contra o bebê Jesus para torná-lo uma celebridade, se ele, Enlil, era contra o projeto do Lúcifer, do seu irmão Lúcifer, hã? Por que é que ele iria fazer o seu híbrido, o seu filho progênito, uma celebridade? Não faz sentido, não faz sentido, é mentira. Os essênios, que eram os híbridos, enviaram Jesus para a Índia e o Tibete. Ele fez amizade com intocáveis, que é os Shudras, né, os indianos que dizem que são os rejeitados. Ofendeu a elite sacerdotal, Brahmanes, decidiu matá-lo. Então, ele ofendeu isso aqui e eles, os Brahmanes, que são aqueles os padres, né, do hinduísmo, mandou matá-lo. Mais avisado, ele fugiu para o Nepal, fica também na Índia. Jesus se mudou para a França com sua esposa e filhos. Ele liderou a resistência aos Anunnaki Nibrans. Quer dizer que ele era contra os Anunnakis Nibrans. Ok? Jesus, de acordo com essas pautas aqui, era contra os Anunnakis Nibiruns. Jesus, mentor de João, professor de Essena, do Essenis, assim como seu aluno Jesus, queria que o fantoche romano Herodes e todo o Império Romano fossem derrotados. O Império Romano era Anunnaki, romano, ramen, now, ok, romano, ok, vamos ver aqui, romanos, why cannot, I don't understand why cannot anymore, why? No, I don't want rectangle. Então, eu não acredito, ok, romanos, são os verdadeiros latinos, são os ramen, ok? E quem é ramen? Ramen. Ok, então, os romanos que são os ramen, faz parte do Ra, ok? Os romanos vieram da Amun-Ra, ok? Então, como é que o Jesus, sendo parte aqui dessa hierarquia, seria contra os romanos? Não faz sentido algum para mim, não faz lógica, entendeu? Não faz mesmo lógica. Ra é o mesmo que o Lúcifer e o Enki para mim. Porque o modo a qual ele fala é muito assim manipulativo, não muito manipulativo, mas um pouco julgamental. É mais julgamental do que Anubis. Anubis é um pouco mais compreensível, pelo menos para mim. Ok? Então, eu realmente não creio que Jesus faria isso,
sendo que Jesus também está ligado com o Ramun, o Ra. Então, se Jesus está ligado com os romanos, que é o Aramu, okay, irá sendo o pai dele geneticamente falando, não faz sentido ele ser contra o mesmo. Não faz sentido algum. É mentira. É equivocação. Fossem derrotados. Cristãos paulinos exerçaram referências anti-romanas de suas bíblias de propaganda para mostrar que o cristianismo estava bem com Roma e seus deus imperador, e que os cristãos não deveriam ser confundidos com os judeus palestinos, que desafiou Roma no tempo de Jesus. Pedro, no auge da popularidade de Jesus, declarou Jesus Cristo e Messias, que naqueles dias significava rei. Que então foi Pedro que o chamou de Cristo, Peter, ou I don't know what's the name, Petro poderia ter sido um greco-romano, um descendente do rei Davi ungido. Quem poderia se tornar um verdadeiro rei dos judeus, em oposição a Herodes, a quem os judeus consideravam ilegítimo? Então, Herodes, para os judeus, seriam ilegítimo. Os cristãos paulinos queriam se distanciar do que os romanos consideravam traição. Pedro declarou Jesus o Messias, ou rei, que no seu tempo significava king, ou rei, ao verdadeiro rei dos judeus, em oposição a Herodes, a quem os judeus consideravam ilegítimo. Jesus rebelou-se contra religiões autoritárias, de mentalidade dominadora, competitivas, punitivas e tementes a Deus. Legal. Criadas por Anunnaki. Legal. Ele está certo. Em algumas versões da história de Jesus, depois que ele se recuperou de sua crucificação, ele se mudou para a França com sua esposa, então ele não morreu. Sua esposa Maria Madalena. Madalena reivindicou Jesus corpo, reivindicou seu corpo, apenas uma esposa pode fazer isso. Em outras versões, Madalena foi para a França sem ele, e Maria e Mãe Maria caminharam para o Afeganistão. E a mãe dele foi para o Afeganistão. Maria morreu lá, coitada, e Jesus tornou-se um conselheiro do governante afegão do Afeganistão. Jesus liderou a luta maverick contra os guardiões. Muitos relatos conflitantes fazem referência ao fractal, o arquetipo de Jesus, como a personificação da empatia. Ele é índigo, compaixão, amor. O arquetipo do amor ressoa poderosamente agora, enquanto a humanidade reflete sobre si mesma e o seu lugar nos cosmos. Eu fico com muitas pessoas que dizem que eram Jesus em uma vida passada, ou me dizem que incorporam Jesus agora. Alguns desses buscadores dizem que a parte de Jesus se mexeu quando a Terra se alinhou com o núcleo da Via Láctea. Jesus se mexeu quando a Terra se alinhou com o núcleo da Via Láctea. O arquetipo de compaixão de Jesus, amor incondicional e a empatia ressoaram dentro desses buscadores. Para eles, tudo que foi, é e será um potencial de um holograma mestre. Tudo que foi e é será um potencial de holograma mestre, ou de cada aspecto de todos os universos e dimensões, contém um fractal de cada particular molécula subatômica, oceano, continente,
sendo planeta, estrela, galáxia e universo. Ok, mas tem pessoas ruins aqui que a gente não aguenta. Então, para essas pessoas, quanto mais a gente é boa, mais eles aplicam na gente para nos derrotar. Brinnega diz que Jesus pode representar a raça Bramley-Elitis Maverick em sua campanha contra os Illuminati, raça custodial que nos faz sofrer por seus propósitos. Hein? Os Illuminatis aqui faz parte do Satã, ok? Satã é o filho do Lúcifer, ok? Como é que ele seria contra o Illuminati se o Illuminati foi criado por Satã, o filho do Lúcifer? E esse Jesus também seria o irmão por parte de pai de Satã, parte de pai, que não faz sofrer por seus propósitos. Não, algumas coisas aqui não está encaixando muito bem, não está batendo bem, não está encaixando nos eixos, na verdade. Jesus e os Mavericks estão aqui para colher almas da terra para os reinos celestiais, salvando uma parte da humanidade dessa matriz em que todos nós encontramos presos. Será? Sei não. Será? Jesus liderou a resistência em Liu Yangwei, o comandante genocida da expedição de mineração de ouro do planeta Nibiru para a Terra. Como é que Yangwei seria o comandante genocida da expedição? Quando o irmão dele, que tem relacionamento com esse Jesus, foi o que causou todo esse ravoca, esse caos, ravoque e essa maldade aqui, malevolência. Hein? Jesus liderou a resistência a Liu Yangwei, comandante genocida da expedição de mineração de ouro do planeta Nibiru para a Terra. Jesus de sua casa na França e na América do Norte desafiou Yahweh, Javé, ensinou ajude os pobres, sustentar os fracos, não faça mal a ninguém, não cobiçar o que você não possui, reverencie o homem, dê respeito às mulheres, a base de tudo que é bom e bonito. Legal, ele é uma pessoa, um ser iluminado. Linhas de sangue, ou a linhagem de sangue, realeza, caixa, são todos instrumentos da obsessão hierárquicas dos Anunnaki, que impõem hierarquia para aumentar seu desejo de poder, controle e ganância. Todas as consciências aos dos pobres, os fracos, deficientes, oprimidos, animais, planetas, sistemas solares, galáxias e universos são tanto uma parte do Criador primordial como reis, sacerdotes, profetas, etc., Messias e Illuminati, correto. E os ricos, e a elite, os ricos. Nós estamos todos os parciais holográficos que contêm a luz de todas as outras consciências. Nós somos os parciais holográficos que contêm a luz de todas as outras consciências, bem como a luz do Criador de tudo. O Criador contém todos nós. Os Anunnakis cultivaram super-escravos descendentes do segundo Adam e Eve, Adapai-Titi, para Anunnaki Royals. Eles fizeram Adapai-Titi para os Anunnaki Royal. Um dos Anunnakis real seria Genghis Khan, os Tatar, todos eles são Anunnakis, todos eles são esses Anunnakis aí, impostor. Além de Abael e Caim, Titi teve 30 filhos e filha de seu irmão Adapá no palácio de Lúcifer em Cai. Adapá em Titi era Adam e Eve. Ele tinha outro que era Adamu e Eva. No palácio Lúcifer, eu achava que Adapá ficou com Eva, que era sua
prima, e Titi ficou com Adamu, ok? Ficou com Adamu, que era também seu primo. E não cometer um incesto. Que vergonha, que podridão é esse? Amarrado. Então, no Palácio de Lúcifer, em que Eneridu Bázara irá, cada pai ensinou esses híbridos aprimorados a realizar alimentação, transporte, limpeza e rituais para honrar seus mestres Anunnaki. Adapá ensinou os escravos do templo a escrever, fazer matemática, cavar poços, preparar óleos, tocar harpa e flauta. Os dois clãs Anunnaki, Enkiites e Enlilites, cada reivindicaram alguns desses homens adapitas treinados para supervisionar seus complexos de templos. Os Anunnakis, seus governantes híbridos e seus sacerdotes fizeram desses rituais domésticos a base dos rituais das religiões patriarcais que nos impuseram. Nanar, que é filho, Nanar era lá, né? Filho de Enlil, escolheu os adaptitas brilhantes para liderar rituais que programaram os escravos para apoiar, obedecer e adorar os Anunnakis como deuses. Os descendentes dos estagiários de Nanarilites tornaram-se os sacerdotes das religiões Anunnaki. Cientista-chefe Enki deu a alguns dos sacerdotes conhecimentos avançados. Sim, o tal Lúcifer também está nisso. E ele é o pai genético do Jesus. Então, o filho era contra também o pai e o tio. Ok? O tio e o primo, que é o Alá, que é o primo de Jesus também. Então, os descendentes dos estagiários de Nanarilites tornaram-se os sacerdotes das religiões Anunnaki. Cientista-chefe Enki deu a alguns dos sacerdotes conhecimentos avançados. Ritual religioso é a transmutação dos deveres do servo do palácio. A porção de carnes assadas favoritas na mesa Anunnaki tornou-se a oferta de ofertas. Burnt, queimada, barbecue na mesa agora se tornou um altar. O transporte do governante local Anunnaki em um estrado tornou-se uma procissão de estátuas. Os palácios Anunnaki tornaram-se templos. Antes da Roma ganhar poder no Mediterrâneo, o Egito e Canaã, sob os conquistadores gregos da Macedônia, seguiram o paganismo grego com Satanás, Marduk como Zeus, o deus principal. Okay? Antes da Roma ganhar o poder no Mediterrâneo, o Egito e Canaã, sob os conquistadores gregos da Macedônia, seguiram o paganismo grego com Satanás, Marduk como Deus. Satanás seria o filho do Lúcifer, o deus principal. Da Síria, os Ptolomeus, que assumiram o controle após o assassinato de Alexander, tentaram sem sucesso substituir o Yahweh e o judaísmo por Deus e seus subordinados. Mesmo quando os romanos, sob Constantino, adotaram o cristianismo com a religião do seu império, o Estado romano foi incapaz de impedir os judeus de adorar a Javé, entendeu? Então, da Síria, os Ptolomeus, que assumiram o controle após o assassinato de Alexandra. Eles mataram Alexandra, eu trabalhei para Alexandra. Tentaram sem sucesso substituir a Yahweh e o judaísmo por Zeus e seus subordinados. Alexandra era contra os Greys, aliens. Okay? Ele tentava, ele batalhava contra essa facção. Talvez esses aqui já era parte dos Greys também, quem sabe, né? Os Greys e reptilianos. Os Ptolomeus, que assumiram o controle após o assassinato de Alexandra, tentaram sem sucesso substituir Javé e o judaísmo por Zeus e seus subordinados. Mesmo quando os romanos, sob Constantino, adotaram o cristianismo como a religião de seu império, o Estado romano foi incapaz
capazes de impedir os judeus de adorar a Yahweh Enlil. Enlil comandou a expedição de mineração de ouro para a terra a partir do planeta Nibiru, para garantir a supremacia genética para os seus messias fabricados, inventados. Enlil teve Maria a inseminação artificial. Enlil ensinou a tentativa fracassada. Okay. Os Anunnakis cultivaram superescravos do direito secundário. Ok. Além de Abael, Encaim, Titi, ok. A da paz e nós brincamos por uma habitação, ok. A linha histórica para Davi Jesus era do filho de Eva, Caim, cujos sucessores registrados foram os primeiros grandes reis, ou Caíns, da Mesopotâmia e do Egito. Desse Gardner, que tiveram acesso às bibliotecas privadas da realeza britânica. Eve disse a Adão que o pai de Caim era o Lord Adon. Eva falou para Adão que o pai de Caim era o Lord Adon, e Adon era Enki, Lord Adon. Caim tinha domínio sobre a terra. A Bíblia diz, homem e mulher, ele os criou não senso, e chamou o nome de Adama, que significava da terra terros. Caim foi produzido diretamente por Enki e Eva. Então o sangue de Caim era de 3/4 de Anunnaki, seus meus-irmãos, Revel e Satanael. Eita, que nome lindo, né? Satanael. Abel e Sete eram menos da metade de Anunnaki, sendo filhos de Adão e Eva. Então Caim era more Anunnaki que o Sete. Sete era mais humano. Os genes proeminentes da sucessão estavam no sangue da mãe, ou a mitocôndria. Hoje chamamos isso de DNA mitocondrial, e tem idiotas aí, árabes, muçulmanos, que querem negar esse fator. O gene proeminente da sucessão estava no sangue da mãe. Hoje chamamos isso de DNA mitocondrial. O reinado foi transferido através da fêmea. Casamento de Cristo, isso vem de onde? Orion. Vem de Orion, dos arianos. O reinado foi transferido através... Mas quando os sirianos e os alfa-draconins vieram para a Terra, eles mudaram tudo isso e colocaram para o lado do pai. Okay? Mas alguns dos judeus ainda manteve a tradição de seguir o lado da mãe mitocondrial. O reinado foi transferido através da fêmea. Casamentos reais foram cimentados com meias e irmãs maternas. Nossa Senhora, que coisa horrível é essa? Ou primos de primeiro grau. Como tem vários aí por aí, primo de primeiro grau, entre os judeus, talvez até árabes, e muitos outros asiáticos também, e europeus. A sucessão real foi alimentada oralmente com suplementos corporais desde os primeiros dias. Essa prática continuou por 1000 anos. A linha de Sete até o filho de Lameche, Noá, foi inventada, criada pelos compiladores da Bíblia para evitar mostrar a descida de Caim e Noá. O cálice é um símbolo feminino do útero e um extrato de sangue menstrual. O extrato do sangue veio da irmã de Enki, Nicursá. Foi definido como o mais potente de todas as forças da vida e venerado como Starfire, do ventre de Nicursá. Nasceu a linhagem real com seu sangue. O divino Starfire, a sucessão do dragão, foi alimentada suplementarmente, viu? A sucessão do dragão, eles são dragões. E eles vêm aqui primordialmente de Orion, ou eles invadiram Orion, mas eles eram
de alfas, draconídeos e Saturno. A combinação do pineal central e suas asas literais é referida como cisne. Inicialmente, os padres de Anu, pai de Enlil e Enki, aperfeiçoaram a ciência médica de substâncias vivas com o starfire menstrual, um componente essencial da fonte. A alimentação é apenas a sucessão de reis e rainhas do dragão. Mais tarde, no Egito e no Mediterrâneo, a estrela do lume menstrual ou fogo menstrual foi coletado ritualmente de sacerdotisas virgens sagradas, que eram as meninas levadas até de 8, 9, muito praticada na Índia, na Ásia Central e no Oriente Médio, ok? E até mesmo na África. Foi coletado ritualmente sacerdotisas virgens sagradas que foram veneradas como mulheres escarlate ou mulheres vermelhas, sangue. Que coisa satânica. Durante o tempo de Moisés, o Sinai ficou sob o controle de 2 oficiais egípcios, o chanceler real e o mensageiro real. Essa foi a era da 18ª dinastia do Egito, a dinastia dos faraós, Tutmés e Amenhotep, juntamente com Akhenaton e Tutankhamon. Os hebreus eram a família descendente de Abraão, e seu local de residência era, em geral, Canaã, viu? Palestina. Vamos repetir? É que os asiáticos não querem entender isto e os muçulmanos, ok? Mas vamos repetir? Os hebreus eram famílias e descendentes de Abraão. E até os brasileiros também, os pró-muçulmanos de Aracaí do Brasil. E o seu local de residência era, em geral, Canaã, Palestina. Sua origem. Mas eles foram para o Egito, e lá no Egito já tinha outras raças, que eu esqueci o nome. Elas eram assim, mulatas, pardos, com os cabelos pretos, bem altos e magros. Até mesmo as mulheres, eu vi eles nas minhas experiências extracorpóreas. Os israelitas eram a família e descendentes de um dos netos de Abraão, Jacob, cujo nome foi mudado para Israel. Sua família Jacobes, que se mudou para o Egito, seus descendentes que voltaram com Moisés para se reunir, depois de incontáveis gerações com seus companheiros hebreus. Abraão também, também conhecido como Inapishna, something like that, era também o filho do Lúcifer, em que, ok? Israelitas tinham sido submetidos às leis e religiões do Egito e pouco sabiam sobre os costumes de seus primos em Canaã. Ao longo de mais de 400 anos, estiveram num ambiente com um panteão de deuses. E apesar de terem desenvolvido um conceito, One God, monoteísmo, dentro da sua fraternidade, esses deuses, não eram o Jeová, ou Javé, dos hebreus cananeus, dos palestinos judeus hebraicos. Não era o Javé, era outro. Quem sabe ele era o Lúcifer? Era o Amurá, Ra, ou Horus, era ele. Thor, o deus Thoth, o deus israelitas, era uma entidade sem rosto e que chamava o Senhor Adon. Did not I say it? Adon é Lúcifer. Os egípcios chamavam-no Aten. Disto derivou o nome de faraó Akhenaton, que significava servo de Aten.
Quando Musas ou Moshe ou Moisés, nome cabulado no português, Moisés, Moshe, em inglês é Musas. Quando Moshe e os israelitas fizeram o seu êxodo para o Sinai, chegaram como adoradores de Atom, que era o Lúcifer, em que eles receberam um novo conjunto de leis e ordenanças para alinhá-los com a cultura hebraica de sua nova pátria. Jesus, uma encarnação de Lúcifer em que? Eu acho que sim, e alguns dizem também Mitra, Sananda, Krishna, tudo isso é ele. Em sua captura Casamento de Canaã, paz por Paulo Veronese. Veronese mostra Jesus em que Lúcifer e Maria Nima Lilith em Canaã. Concentre-se na noiva e no noivo em sucessivas ampliações. Eles eram irmãos e ao mesmo tempo eram lovas. Aqui é uma representação deles como eles os viam, mas eles não eram assim. Eles não eram brancos. Não, branco, mas não ruivo assim. Ok? Eram diferentes, um pouco diferentes. Era assim como árabes. Era assim. Mas o Jesus é um pouco pardo. Ele é pardo. Acho que eles eram assim. Mas esses brancos aqui, eles eram os escravos desses povos na antiguidade. Aí. Casal de Jesus e Maria, também conhecido como Enki-Nimá, estão no centro. Jesus e Maria Enki-Nimá estão no centro da mesa da festa de casamento. Isso aqui, eles lavam os cromossomos para ficar assim, brilhando. Jesus e Maria têm auras para designar que são divinos. Isso aqui é um título. São propositalmente e tecnologicamente feito para dar assim, uma aura de santos. Assim as pessoas louvam-nos. Entendeu? A faça. Como os deuses Enki e Nimá. Os mortais não têm auras. As auras do casal que se casa em Canaã indicam sua divindade percebidas e apoiam a hipótese de Bourget, de que Jesus e Maria se casaram. Esses dois foi o principal, fez realmente a Enki e o Animar, foram eles quem causaram o problema aqui na humanidade. Eles que causaram toda essa como se fala, toda essa destruição que nós temos hoje em dia, toda esse caos, essa miséria que temos hoje em dia. Nimá, que tem auras porque são governantes divinos da humanidade. Que nada. Os dois eram aqui, Bourget considera a fusão de Maria com Leite. Por isso que ele não gosta de mim, né? E ele não é assim ruivo não, viu? Olha aí como ele é. Eu vou mostrar aí. Viva me perseguir. Lá no negócio lá. Na Garden. Aí. Viva me perseguir. Vive a me perseguir. Quando é em sonhos, é na realidade. Vê aí que eu não estou mentindo? Não, às vezes a pessoa pensa, não, ela é esquizofrênica, ela está inventando as coisas. É, a câmera mente, né? A câmera mente. Não sabe de nada. Aqui ele não tem rosto. A cor dele é assim, tipo azulada, não é bem azulada, é grey, aquele greyish assim, cinzento.
E ele é um pouco forte, muscular. Jesus foi em que ele veio primeiro da Atlantis à Islândia. Segundo, então, da Islândia ao verão. Então, término do verão do Canaã. Quem que está embaixo nesse ser que criou tudo essa miséria aqui, essa tragédia aqui na Terra? Did the Catholic print and one scientist in Christian particular Rula Ireland? Yeah, Rula Ireland, he go there to enslave the rich, the white people. Eles foram lá para escravizar os brancos, isso sim. E eles não são brancos, bosta nenhuma. Esse italiano era drogado quando fez esses povos assim. E há o nome antigo para em que é a raiz para leste, o Espírito Santo. Jesus disse os irlandeses. Olha para a Irlanda, quantos anos de guerra, guerra religiosa. Estava igual ao Oriente Médio. Se lembra da resistência irlandesa, dos católicos e outros? E a civilização fundada na antiga Suméria, atual Iraque, mas primeiro ele se estabeleceu na Irlândia. Mitologia irlandesa dos Anunnaki antecede a civilização suméria por 1000 anos ou mais. Como Iá, Suma, a Irlanda entra na história como um reino completo, uma cultura e a continuação da outra. Bluestones, pedras azuis, dispositivo de computação. Tanto a mitologia irlandesa quanto a iraquiana giram em torno dos ensinamentos secretos dos Bluestone de Iá, na antiga religião e mitologia irlandesa. Tara era o lar sagrado para o Ari, mais tarde o Ariish, o irlandês, que classificou abaixo dos seus deuses Ili, mas acima do povo Irlanda, Ariland, Arien, leva o nome do Aris ou Arianos, de Orion, Arianos. Irlanda é considerada a grande pátria da raça ariana, também conhecida como Atlântida, Thule ou Tula. Correto. Eu estou realmente chocada que esse ser fazia parte delas também. Se meteu lá. Os sumérios afirmam que Iá, em que Lúcifer e Nihasa, Lilith, Nimá, Mary, clonou o primeiro modelo de humano como uma raça escrava. Que isso é muito importante. Eles tentaram apagar do meu canal, mas não vão conseguir. Viu? Não vão conseguir. A verdade tem que ser dita. Mas quem vai aceitar? Ler todo mundo pode ler, mas quem vai aceitar? Ouvir todo mundo pode ouvir, mas quem vai aceitar? A Atlanta, eu não falei que era ali também no UK, no Reino Unido, eu falei que a Atlanta também fazia parte de lá, até as Américas. Os sumérios confirmam que Iá, em que Lúcifer e Niharsag, Lilith, Nimá, Mary clonou o primeiro modelo de humano como uma raça escrava. Então, dê graças a esse ser que vocês louvam, num sangue de um segundo humano avançado, Adapá, Euario ou Enleu, Adapitas. Eles colocaram conhecimento, sabe? Que nada! Eles tiraram a ameba, tiraram. Depois eu vou falar isso no inglês. Eles tiraram, eles não colocaram porcaria nenhuma, eles tiraram. Ele então separou esse novo humano dos outros, e porque isso aí ele não tirou nada, ele não modificou. Aí ele separou aqueles que ele iam deixar intacto, ele separou. E aqueles que eles iriam modificar, eles também separaram, era o grupo. Então ele separou esse
novo mano dos outros, levando para uma casa na ilha Poseidon, Atlântico, do qual foi o Patara, pai e fundador, o Poseidon, o senhor da sabedoria. Seu meu irmão Emil, não, prefere Yahweh, que procurou manter a humanidade no nível de lâmpada fraca, escravos ligados à terra, pois será ele. Mas não foi Enlil que fez todas essas presepadas, foi esse aqui em cima. Hã? Isso aí é o síndrome do Estocolmo, é o síndrome de amar o escravagista, o carrasco, o escravagista e culpar o outro sem vergonhas. Tara, um dos laboratórios e a iluminação onde trouxe os filhos da Atlântida, a tribo perdida de Enki, apareceu banimento, Atlântida, apareceu os híbridos, o seu banimento, porém, leu, os segredos de Iá e sua tribo perdida permanecem escondidos sobre o solo de Tara. Post-cataclismo, mitologia atlântica dos Bloodstones na Islândia, espalhou para a Suméria, Egito, Índia e sul da França. As pedras azuis abriram portais ou passagens para outros reinos. Depois, elas estavam na posse de cátaros, que foram ensinados os segredos das pedras azuis por Lúcifer, Enki, Jesus, Ra, Osaias e muitos outros. De acordo com a crença irlandesa, Iá é a raiz de Sá, o Espírito Santo, Jesus, Issá, Jesus, Lúcifer, Enki, Osaias, Ra, Thoth, Mitra, Sananda, who's that guy? Krishna. Tudo isso era o mesmo ser. Eu sempre desconfiei, sempre, por isso que fui massacrada, odiada por esse ser. Mas não me derrubou, não. Ele tentou encarnações, mais encarnações de destruição, de se livrar de mim, porque ele também, o Genghis Khan era fazia parte dele, o Genghis Khan, Tamerlã, e eu estava lá com o Genghis Khan como escrava no Han, na dinastia Han da China. Eu não era chinesa, eu vinha da Europa, eu me via como europeia, eu era grega ou russa. Eu estava lá no Han da dinastia Han, e aquele miserável gordo infeliz estava lá, eu queria matá-lo. Eu o odiava, eu planejava matá-lo envenenado. O Satanás falou para o servo dele, o oráculo. Ele falou para o maldito Genghis Khan. Ele mandou eu tomar a sopa. Eu morri. Uma dessas encarnações. Lá havia várias pessoas escravizadas. Ele estrupava jovem. Eu era uma jovem. Fui colocada na cozinha para cozinhar também. O porão lá estava cheio de gente europeia, gente branca lá como escravos. E hoje em dia eles craem o Wolf, fala sobre escravidão. Esses miseráveis não sabem de nada sobre escravidão. Se tu não sabe, tu fica calado, Satanás. Nós, os filhos dos primordiais aqui, sabemos mais. Querendo você, Satanás ou não, ele me destruiu muitas vezes, mas eu sempre achei uma brechinha para voltar e expor esse maldito. A igreja transformou. O que é que tem so grande nessa peste? Ele é incondicional, ele é isso e aquilo. Amoroso o quê, rapaz? É tudo é uma façada. Fake. Olha aí Israel com o outro como está nessa condição, por causa deles também. Ok? Aceita que dói menos. A igreja transformou e a Poseidon em Atlântico, o rei da terra,
de Tara e Botei, Pati, o San Patrício, um herói da igreja, que é provavelmente uma fabricação de sacerdotes que disseram isso, em vez de trazer iluminação. E ele veio a Tara para confrontar a antiga religião do portal e seu local mais poderoso. Ótimo, St. Patrick. St. Patrick é o que os ingleses que foram para o Recife, também os irlandeses, a qual alguns de nós temos alguma percentagem de DNA desses povos no Brasil, e eles trouxeram para lá, para o Nordeste, o São João, que coincide com St. Patrick. Mas muitas pessoas não sabem, brasileiro não é muito inteligente como eu, só eu que sou inteligente. Patrick e seus seguidores se orgulhavam de queimar 300 volumes de histórias irlandesas de escritos druídicos. Ótimo, Patrick, eu estou com você. A destruição do ensino de Iá, o rei de Tara, nunca foi concluída. As investigações a serem feitas no monte de Tara terão implicações de longo alcance e novas compreensões da história irlandesa antiga e da história do Iá. Se essa peça aqui fosse tão bonzinho assim, essa peça aqui fosse tão boazinha, essa peça não mandava até matar o tal do... Quem é ele? Patrick. Por que ele mandou matar? Porque Patrick queria destruir tudo que havia de história, né, de histórias que ele deixou lá, os traços da história, só para dizer, olha, eu pertenço aqui, eu vim aqui primeiro, my foot. Quem veio aqui primeiro foi os lirianos, essa desgraça veio dos quintos dos infernos para invadir, depois toma, e é meu, eu vim primeiro, eu tenho que destruir os outros primordiais para fazer outra história e para ser o dono daqui. Isso que eu não sei. Jesus Anunnaki, judeu iluminado, budista fractal do Criador, de nada, é um fraude. Jesus, segundo alguns relatos, era um monge budista chamado Isai. Ele passou de 65 a 65 anos na Índia, Tibete e regiões vizinhas. Ele foi morto na cruz de Romans. Como é que ele foi morto quando ele viveu 65 anos na Índia? Próxima reencarnação? Essa é a única explicação lógica que temos para provar esse fato, esse dado, que esse ser Anunnaki realmente não morreu na cruz. Ele não morreu, porque primeiro tudo, ele é um Anunnaki. Ele nunca morreu na cruz, nunca. Ele voltou para a Índia, não sei, talvez, como Mitra e muitos outros Krishna, quem sabe, né? Então, regiões vizinhas, ele foi morto na cruz de Romans, ele viajou por décadas. Quando ele morreu, ele foi colocado para descansar em Srinagar, Kashmir. Não faz sentido, Dudu. Como é que tu diz que ele morreu na cruz, depois foi para a Índia, ele foi o quê? Na Índia de quê? Voando como um ghost, fantasma? Tudo não faz sentido algum. Em 1887, CI russo Nicholas Notovich foi para a Índia, Tibete, no Afeganistão, para escrever a vida desconhecida de Cristo. Notovich quebrou a perna no mosteiro budista tibetano em Leh, na Índia. Os budistas deram a Notovich livros sobre a vida de Santa Issa. Os livros dizem que Jesus nasceu no primeiro século em Israel. Estudiosos védicos ensinaram desde os 13 anos até os 29 anos. Jesus visitou a Nova... Por quê? Porque era tudo da mesma laia. Indianos, hindus, tudo da mesma laia. Tudo luciferianos. Jesus visitou a nossa terra e a Caxemira para estudar o budismo, inspirado pelas leis de sabedoria de Buda. Todos reptilianos. E por que eu estou assim revoltada? Por causa da tragédia que vemos por aí. A nossa vida é uma miséria. A nossa maioria da vida é uma merda, é uma porcaria. Por isso que eu estou revoltada e dê graças a eles. Dê graças aos seus mestres aí, ok? Dê graças a eles. O cientista russo
Roerich diz que Jesus peregrinou em Benares, onde todo mundo o amava, porque ele sabe estava em paz, Há fingimento com os Vaixyas e Shudras, a quem ele instruiu, ajudou, porque ele fica na esquerda, porque ele ei, quem for contra a esquerda aí, e ainda ser a favor de Jesus ou qualquer coisa, hello, toma um chá de honestidade, um chá de wake up me call, um chá de realidade, hello, wake up, desperta, porque esse ser, ele é da esquerda, ele formou a esquerda, tá ligado? Ou só faço blur? Idiotas. Tá Joel, tá Joel, tá Joel, esquerda de empresa. Mas volta atrás e vai, oh meu Deus, oh meu Jesus, e vamos para a igreja e vamos rezar. Que porca, que hipocrisia é isso, rapaz? Se tu é da igreja, se tu és cristão, então seria melhor, nesse caso, virar à esquerda. Vai voltar para a esquerda, porra. Jesus ensinou em Jagannatha, Puri, Benares, em Uttar Pradesh e Raja Griha, em Bihar. Os brahmanes obrigaram-no a fugir para os Himalaias. São os brahmanes, brahmins são what? São o quê? São do Inlil, o Javé, lá do Javé, deve ser. Vai, cambada, somos daqui, cambada, de vagabundos. Roga Kestan escreveu que Jesus fugiu para uma região do Sindhi, ao longo do rio Indus, na companhia de comerciantes. Ele se estabeleceu entre os arianos com a intenção de se aperfeiçoar e aprender com as leis do grande Buda. Veja que a ariana aqui é um título, não é uma raça como o velho lá taurino achava que seria na Alemanha. Então, ele viajou extensivamente pela terra dos 5 rios, Pujamb. Ficou com os jainistas antes de seguir para Jagannath. Jesus e Enki. Jesus veio de uma tribo originalmente conhecida como ovelhas, judeus na linguagem de hoje, e que era híbridos de povos de pele branca e pele escura. Então ele era uma raça misturada, ele era pardo, parece ser pardo. Jesus veio de uma tribo originalmente conhecida como ovelhas, judeus na linhagem de hoje, na linguagem de hoje, ou sheep, e que eram híbridos de povos de pele branca e pele escura, então eram pardos. Como os judeus surgiram? Estamos todos familiarizados com o grande dilúvio dos dias de Noé, também chamado de dilúvio, que envolveu muito, nem todos do mundo. Eu já sabia isso há muito tempo. Já sabia quando sou otária. O dilúvio foi a estratégia de Anunnaki para extinguir a espécie humana. Ei, stop your nonsense. Como é que esse infeliz fala tanto a favor de si, Enki e Jesus? E quem é eles? Quem são os mesmos, se não Anunnaki? Então, seria o quê? Uma ironia, uma inconsistência até, e uma hipocrisia de falar contra os Anunnakis, falar contra o tal Javé, mas ir a favor de um ser que causou todos os problemas cá, para extinguir a espécie humana. Mas como o teu amado aí, o teu mestre aí, porra, não é mesmo? Samba. Os Anunnakis, os deuses do Antigo Testamento, haviam formado a humanidade cerca de 300 anos antes, com o objetivo de nos usar como uma espécie escrava. O seu Lúcifer, em que Jesus aí, foi ele com a irmã dele, para servi-los na mineração, agricultura e construção principal.
Eles fizeram poder os seus próprios genes com os de uma criatura que estava a caminho de evoluir para o... Mentira! Não teve macaco, porcaria nenhuma, macaco é tua cara. Não teve isso, eram humanos de verdade. Eles fabricaram toda essa mentira e criaram essa imagem falsa de primatas e hominídeos, tudo mentira, mentira. Para o homem de 10 a 25 milhões de anos. É mentira, eu já vi eles no Antigo Egito, eu vi. Era homem mesmo, homem de caverna mesmo, com barba e tudo. Andava assim curvado e carregava um tipo de pau pesadíssimo nas costas. E naquele tempo já tinha aquelas... Eu via pontes... como se fala? Pontes... Aquelas pontes que se mexem, feita de rede. Não é ponte movediça, mas é algo assim que se move. Via aquelas pontes, eu via aquele homem subindo naquela ponte. Embaixo lá tinha o Nilo, né? Nilo do Egito. Eu vi também a água bem azulzinha, eu vi as pedras e eu era o filho do faraó. Eu era um rapaz pardo, assim, um pouco mudado, e tinha ao redor de mim cheio de fêmeas, todas altas, cabelos em trança e pardas. Tinha um nome para essa raça, eu não esqueci. Eles parecem, sabe o que eles parecem? Sabe hoje os somalianos? Aquela raça ali. Agora eu matei a charada. Eles eram aqueles do Antigo Egito, porque eu estava lá há milhões de anos atrás, eu vi. Eu saí do corpo e vi. Isso aconteceu em 2001, 2002, por aí, mais ou menos 20 anos atrás, que eu tive essa experiência extracorpórea. Eu vi. E tinha aquelas bridges suspensa, né? Agora me lembrei o nome. Ponte suspensa. Ponte suspensa. É muito antiga, não é de hoje, é muito antiga aquela obra lá. Essa criatura era chamada de homem macaco, ou macaco cara, ou Homo erectus na nomenclatura evolutiva. Essa engenharia genética resultou no Homo sapiens, o homem pensante, raciocínio, cara. Os Anunnakis eram alienígenas desse planeta, lógico, pelo menos para falar algo que faz sentido, né? E assim é o Jesus também alienígena. Não eram indígenas, lógico que não, mas lógico que não, só um retardado iriam achar que são. Eles eram de Nibiru, um planeta do sistema solar, visto apenas uma vez em 360 anos. Mas apesar de ser de Nibiru e de Alpha Draconis, eles invadiram e conquistaram não apenas Orion, mas também Sirius, que é a galáxia dos Sírios. Nebadon, e também eles invadiram aquele ali, Alpha Centaurius também, ok? E invadiram até Lyra para se infiltrar dentro. Nibiru em si não era um planeta do sistema solar indígenas, ele havia se desviado para o sistema solar eras atrás. Era originalmente parte do sistema estelar Sirius, uma das estrelas do sistema estelar Sirius. Sirius B explodiu como cada estrela em última análise faz, embora alguns fazem isso prematuramente, tornar o que é conhecido como anãs brancas. No processo, um desses planetas Nibiru foi explodido profundamente no vazio do espaço. À medida que se movia, acabou sendo atraído para o nosso sistema solar. Eles colocaram lá On Purpose, a propósito, pela poderosa gravidade de Netuno, e assim tornou-se um membro permanente, o sem planeta. Nibiru
era habitado pelos Anunnakis, que são a raça dominante dos sistemas estelares Orion e Sirius. Eu diria que são os invasores desses sistemas. Com o tempo, a humanidade se tornou mais inteligente e, portanto, mais rebelde. Não apenas os humanos eram difíceis de domar, bom como eu, ótimo, ótimo, adoro ser assim, mas também se tornaram a fonte de muita fricção entre o panteão do Anunnaki, liderado por Enlil, principal Jeová da Bíblia, e seu meio-irmão Encaia, a serpente de Gênesis ou tal, Jesus, Mitra, Sananda, Krishna, Ra, Amurá, Osaias, Thoth e meneadas. A Natsueda, eu não sei se ele é o Anubis, quem sabe que ele também é Anubis. Legalmente, Enlil era o CEO da Terra, mas ele era frequentemente desafiado por Enki. Então, veja, Javé ficou sendo o gerente da Terra, mas ele era sempre desafiado pelo irmão endiabrado, que é o Lúcifer, que pensava apenas no mérito que merecia o governo geral da Terra, em que não era apenas mais velho que Enlil, mas ele era extremamente brilhante, sim, muito capeta, muito, ele tem a malícia mesmo do demônio, não havia nada, dizia-se, que ele não sabia. Além disso, Enki veio à Terra antes de Enlil, encomendado por seu padrasto, Anu, para estabelecer uma infraestrutura operacional viável para os Anunnaki. No. Correction. Quem veio primeiro foi Alalu. Alalu não tem nada a ver com Alá. Foi Alalu, o cunhado do Anu. Enki foi o filho da rainha de Orion. Orião, o que é isso, Orião? Orion. Enki era o filho da rainha de Orion, enquanto Enlil era o filho de Anu, o rei do sistema estelar Sirius. Embora Anu e a rainha de Orion tivessem entrado em casamento cerimonial com o objetivo de consolidar a paz entre os dois impérios em guerra, Anu, a rainha, era senhor cosmicamente, em que as fêmeas existiam muito antes dos machos virem a ser. Bravo, yeah! Vê aqui? A rainha Oriana senhor cosmicamente, quer dizer, elas existiam antes dos machos. Na verdade, os machos vieram dessas rainhas que eram reptilianas. Ok? Difícil para os machistas engolir, principalmente aí no Brasil, mas a verdade é a verdade. Enki garantiu que a humanidade sobrevivesse ao dilúvio, mas infelizmente o tal Enki é machista também. Enki superou-se. Por volta de 11.000 AC, Nibiru estava programado para retornar ao seu periélio, ou seja, a seção de seu circuito orbital que circula entre Júpiter e Marte. Cientistas do Anunnaki calcularam que quando o planeta, que se diz ter 4 ou 8 vezes o tamanho da Terra, se aproximou dessa vez, provocaria uma inundação em todo o mundo. Quando a camada do gelo que cobria o Polo Sul soltasse o poderoso efeito gravitacional de Nibiru, certamente o derrubaria no mar, dando origem a um tsunami de proporções apocalípticas. Enlil achou que essa era a melhor oportunidade para se livrar da problemática e, portanto, repugnante raça humana. Ele fez isso para pirraçar com seu irmão que ele não gostava. Consequentemente, o panteão do Anunnaki, composto por 12 membros da realeza do Anunnaki, reuniu-se para deliberar sobre o assunto. O consenso era de a humanidade devia perecer por cataclismo previsto. E pensa que o tal Lúcifer deu uma banana para vocês? De maneira alguma. Ainda bem que não foi todos alagados e todos prejudicados, só
África, Ásia, etc. Nem todos os membros do panteão foram pró essa decisão, em que sua meia-irmã Nimá ficaram particularmente revoltados. Em que Nimá, juntamente com o filho gênio Nixizida, talvez fosse o Abraão ou Enoch, Abraão ou Enoch, I don't know, foram o mentor do projeto de engenharia genética que deu origem a Adão e Eva, os progenitores da humanidade. Naturalmente, portanto, eles tinham um forte apego à humanidade. Que nada, ele tinha apego ao ego dele, ele não queria perder o que ele tanto investiu, ele não queria perder isso. E ele não criou a humanidade em bosta alguma, ele apenas, como se fala, ele apenas adulterou a humanidade. Ele não inventou, ele adulterou-a. Ele poluiu. Em que nunca se referiu à humanidade como uma raça de escravos. Ele fez. Porque como é que ele fez em primeiro lugar? Como é que eu faço um projeto e eu não me responsabilizo por isso, sabendo das consequências? O meu irmão mais novo, que vergonha, me aconselhou a não fazer e eu fiz, sabendo das consequências. Mesmo assim, eu fui à frente e fiz, só por nome, só por mérito, só por ganância. Ele chamou-nos a Helper Race, a raça, os ajudantes, né, que ia ajudá-la, Helper Race, os ajudantes nas tarefas dos Anunnakis. E que desafiou Enlil para esclarecer Adão e Eva sobre seu potencial para ser exatamente como os Anunnaki eram, em que sempre teve os melhores interesses da humanidade. Eu não acho que não. Olha o que a gente tem hoje em dia. Moroni. Interesse da humanidade, literalmente sua própria criação no coração. Ah, que nada. Tu não és ingênuo não, rapaz. Tu és idiota. Tu é o advogado do diabo. Mas era um jogo de números em que Nimá foram votados na proporção 10-2. A humanidade teve que desaparecer da Terra no dilúvio bem pouco, tudo híbrido com o demônio, bem pouco mesmo, em que imediatamente colocou somente genial para trabalhar. Bem pouco. Enlil fez certo mesmo. A astúcia de Enki isso é um próprio diabo mesmo, a serpente. Já estou vendo ele, Saci. A astúcia de Enki, uma vez que a decisão de exterminar a humanidade foi alcançada, Enlil deu ao panteão para entender que, sob nenhuma circunstância, a humanidade deveria saber o dilúvio iminente. Este era um segredo para ser zelosamente guardado pelos Anunnaki, a fim de garantir que o segredo fosse lançado em pedra. Enlil fez com que todos os membros do panteão jurassem sua estrita defesa. Embora Enki tenha feito geralmente também, ele tinha outros planos renegados. Como o maior pensador dos Anunnaki, ele sempre poderia encontrar uma brecha para o bem de sua amada humanidade. O que ele realmente fez. Através dessa brecha, ele garantiria a sobrevivência da humanidade. Ele causou tudo isso, querendo ou não, ele provocou tudo isso. E depois se deu de bonzinho. Isso que o diabo faz. O agente da sobrevivência seria Noah. Na Bíblia, Noah é apressadamente introduzido. Gênesis só diz que ele era o filho de Lameque. Não há história de fundo das circunstâncias de seu nascimento. Essa missão é deliberada por parte dos levitas, os autores de Gênesis e todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Isso porque não só as circunstâncias de Noá eram escandalosas, mas ele era semente do próprio ser que os levitas chamavam de serpente. Se você demonizou a serpente, você quer que seu público saiba que essa mesma serpente é de fato o pai da humanidade? Não para mim, não para mim, não para mim.
Os levitas escreveram os Gênesis durante seu cativeiro de 70 anos com o resto da nação judaica. Na Babilônia, no século 6 a.C., grande parte da história de Gênesis foi pesquisada a partir das tábuas de argila uniforme sumérias que abundaram na Babilônia. As tábuas sumérias detalham as circunstâncias do nascimento de Noa. É híbrido, tudo híbrido, musas, tudo híbrido. E vários outros. Uma razão pela qual o livro apócrifo de Enoque foi excluído do canônico bíblico foi que ele revelou muito, incluindo quem era o verdadeiro pai de Noé, viu? Às vezes não querem que as pessoas saibam, porque eles querem iludir, querem enganar, querem mentir. O verdadeiro pai de Noé foi Enki, Lúcifer, o diabo, ao contrário do seu comparativamente alto contido em Leo, Enki sempre foi o namorador. Enki, Jesus, Mitra, Krishna, Ra, Amura, Osaias, Horus, de acordo com os registros sumérios e a própria Bíblia. Enki teve Caim, suposto primogênito de Adão e Eva, quando cometeu adultério com o último. E Enki que teve Noá, quando cometeu adultério com a esposa de Lameche, Batanash. A crônica suméria de registros que Lameche até reclamou de seu filho, de aparência estranha, cabelos loiros. Que mentira, diabo! Que mentira, cabelo loiro, que nada! De olhos azuis e pele branca, com o panteão dominante de Adonaki para seu pai, Metusazelam. Mas que mentira isto, viu? Em que teve Caim, suposto primogênito de Adão e Eva, quando cometeu adultério com o último. Cometeu adultério com o último? O que é isto? Que teve Noa, quando cometeu adultério com a esposa de Lameche, Batanash, a crônica suméria de registro, que Lameche até reclamou do seu filho. Em que é tido como o diabo negro, seu idiota, o dragão negro e não branco, seu estúpido idiota. Registro que Lameche até reclamou seu filho de aparência estranha, cabelos loiros, de olhos azuis e pele branca. Isso aí foi o que ele tirou. Ele foi para a Europa, ele tirou o DNA dos europeus e ele fez outros híbridos lá no Oriente Médio, na África, e ele falou que era dele, e ele, na verdade, ele é um dragão preto, negro, mas ele pode obter qualquer forma que ele quiser. Ele pode ser sua original forma, é aqueles dragões pretos que se chama Mercúrio, aquele Mercúrio, muito maligno, malevolente, muito maligno. Eu já captei eles lá no garden aqui, no jardim assombrado do vô. Esse Mercúrio lá. Aquele lá é a forma, uma das formas original desse ser. E não loiro, pele branca. Que mentira da miséria é essa, infeliz? Isso aí eles tiraram DNA do homem branco, trouxe o homem branco como escravo, tirou o DNA deles, fizeram outros a partir de formas artificiais. E depois disseram, isso aqui não são nós, Anunnaki. Mentira, Anunnaki são dragões. Não tem jeito, são dragões, são os idiotas que ainda estão engateando no conhecimento e acham que sabem muito, que inventam essa mentira assombrada aqui. Isso é tudo para parte 1 desse segmento.